muito bom dia! Estamos mais um dia ao vivo com o nosso devocional, com a nossa leitura com propósito. O livro Mesmo com Medo Haja tem feito a gente avançar, romper com as limitações, com o medo. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda Fran, Shalom, seja bem-vinda. Ontem nós paramos na leitura onde encontramos a liberdade com o versículo de Êxodo, 4, capítulo 4, versículo do 14 ao 16. Na palavra do Senhor diz a Moisés que ele usaria a sua boca para falar. Como foi lindo. Bom dia, Lu. Bom dia, Marcelo. Shalom. E o medo não pode nos parar. O medo não tem espaço onde tem mentalidade, com autoridade, mentalidade transformada. Não tem espaço, o medo não encontra espaço. É por isso que nós estamos aqui todos os dias alimentando a nossa fé, alimentando o nosso espírito, para que as emoções da nossa carne não vençam. Bom dia, Éder, bom dia, Milan, sejam bem-vindos, muito shalom. Venhamos desfrutar de uma terça-feira extraordinária. O Espírito Santo já está aqui, ele é bem-vindo em nosso meio sempre. Então não se dispersa, deixa para fazer as coisinhas daqui meia hora. Vamos estar aqui, corpo, alma e espírito, oferecendo e consagrando ao Senhor o nosso dia. Amém? Vamos orar para a gente entrar na palavra, entrar na nossa leitura, avançarmos. Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa manhã, pelo cuidado do Pai. O Senhor tem cuidado da gente nos detalhes, Como Ele tem sido o único suficiente na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, para engrandecer e exaltar o nome daquele que vive, aquele que reina. Bom dia, Maria, shalom. Bom dia, Roseli. Gente, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está no nosso meio, Ele está em mim, Ele está em você. Que lindo, que lindo. Então, vamos orar, agradecer ao Pai, para que a gente já entre aqui na palavra. Hoje a gente vai ler Salmos 8, deixa eu ver se eu parei aqui. Salmos 9, tá? Vamos agradecer primeiro? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por este dia lindo que o Senhor já preparou para nós. Obrigado porque enquanto dormia, os seus anjos, Pai, estavam nos guardando, nos livrando de todo mal. Espírito Santo, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor incondicional. Obrigado pela tua fidelidade, porque mesmo que muitas vezes somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado pelas tuas promessas que têm se cumprido a cada dia. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida. Espírito Santo, como é bom consagrarmos os primeiros minutos da nossa vida a Ti. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Pai, acampa seus anjos ao redor de nós. Anjos de proteção, anjo que nos livra de todo mal. Sim, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, nós ansiamos em ouvir a sua voz nessa manhã. Revela-se ao nosso espírito, Pai. Traz clareza, discernimento daquilo que o Senhor queira tratar em nós. Tira de uma vez por toda, Pai, toda limitação, tudo aquilo que impede, Pai, das nossas promessas, Pai, serem cumpridas. Espírito Santo, o Senhor pode visitar a cada um nessa manhã. O Senhor é que esquadrinha o coração, o Senhor que sabe da necessidade. Vai de encontro, Pai. Aquelas pessoas que estão aqui ao vivo, aquelas pessoas que vão assistir essa live depois. Espírito Santo, entra na necessidade, Pai. Cumpra os propósitos. Desperta, tira todo medo, tira toda angústia, Pai. Tira todo o cansaço físico e mental. Espírito Santo, nós estamos em concordância contigo, Pai. Manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. Este lugar é teu, essa leitura é tua, é tudo teu. Nós consagramos a Ti esse momento. O Senhor tem liberdade. Fique conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, pastora Giane. Shalom, Raquelzinha. Shalom. Que lindo, como é gostoso ficarmos na presença do Senhor. Gente, a intimidade gera algo extraordinário. Eu tenho vivido isso. Ontem, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade de ouvir e ser rápida em responder. Eu tenho feito isso.
E eu tenho vivido, assim, momentos extraordinários. Ontem à tarde eu estava aqui, sabe aquele momento de silêncio? Sabe? É momento de silêncio, todos nós precisamos desse momento de silêncio. Sem a leitura da Bíblia, nada, é só uma comunhão em silêncio. E eu ouvi nitidamente, comecei a fazer algumas coisas e eu vi que o Senhor dizia para que eu me ajoelhasse e apresentasse uma situação. E eu imediatamente, né, tem um cantinho aqui na minha casa, que ele tem um tapetinho, e eu imediatamente me debrucei no chão e falei, Senhor, e o Senhor foi me revelando para que eu pegasse alguns objetos. E eu fui pegando objetos de consagração, e eu fiquei ali um tempinho orando, consagrando, senti a presença de Deus. Falei, Senhor, obrigado por essa sensibilidade de ouvir a sua voz e obedecer rapidamente, né? Louvado seja Deus que eu estava num momento tranquilo, então eu pude ficar ali naquele momento de oração. E aí eu me levantei, fui fazer as coisas de casa e a resposta veio tão rápido, gente. Olha, eu tô até risada porque eu comento com meu marido assim, agora eu sei orar. Agora eu aprendi a orar. Né? Na verdade, é uma intimidade profunda que faz você entender até os não de Deus. Quando a gente, bom dia, mãezinha, bom dia, Kátia, bom dia. Sabe aquela sensibilidade que você sabe que é a hora de calar, a hora de falar, a hora de observar? Eu tenho vivido isso, eu tenho buscado isso no íntimo com Deus. Então, seja mais acessível, seja mais ousada. Não se dispersa, né? Às vezes você tá aí no trânsito, às vezes você tá na rua. Fica em sintonia com o Pai, porque Ele vai revelar no seu espírito. Depois eu vou contar um testemunho para você dessa tarde de ontem. Logo, logo, segura aí, que eu vou contar um testemunho sobre essa oração que eu fiz ontem à tarde. E foi coisa instantânea. Em meia hora o Senhor respondeu. Então, né, tem estratégia, pede para o Senhor te dê sabedoria e estratégia de como orar, de como consagrar, né? E seja rápido em responder. E o Espírito Santo tá lá. Ele sabe, né? Muitas vezes a gente não compartilha, porque o Senhor sabe, mas Ele quer essa dependência nele. Ele quer que a gente coloque nas mãos dele e descanse, né? Ele quer sentir que nós dependemos dele para a gente alcançar algo, que é de extrema importância, porque Ele sabe de todas as coisas. Vamos ler Salmos 9, diz assim, ó. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste por causa de ti. Me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os meus inimigos recuarão, tropeçarão e morrerão diante da tua presença. Pois julgastes meu direito, a minha causa. De todo o trono julgastes com justiça. Repreendeste as nações e destruístes o perverso. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arraste suas cidades e elas cairão em esquecimento. Ó Senhor, porém reina para sempre. O Senhor reina para sempre. De seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflições. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Olha que linda essa parte, gente. Olha que lindo. O Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono executa julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflições. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, anunciem ao mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos, ele não ignora seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim, vem ver como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve as portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações cairão na cova que abrirão seus pés, ficarão presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça, os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura, esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada.
Levanta-te, Senhor, não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações, faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Amém? Que salmo lindo, gente. Mas esse versículo, né? No versículo aqui 8 e 10, é um versículo que o Senhor está falando comigo e com você. Né? Ele diz: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflições. Quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Ele não abandona. Então, que esse sentimento de abandono venha cair por terra em nome de Jesus. Você está amparado por um Pai. Embora muitas vezes você se sente só, você acha que você está sozinha no meio dessa circunstância, desse desafio. Não, o Senhor está com você. É só virar aí a chavinha da mente, a metanoia, e entender o pra quê daquela situação, não é o porquê. O Senhor sempre tem uma lição através do desafio, através dos problemas, sempre tem algo a nos ensinar. Ou a valorizar, ou a chegar mais perto dele, né? Quem nunca, gente, que tá passando por uma prova, às vezes uma enfermidade, é um desemprego, uma parte, né, numa área financeira ali ajustada, quem nunca fica mais íntimo? Começa a orar mais, começa a jejuar, né? Então o Senhor tem propósito em todas as coisas. Amém? Bom dia para quem eu não falei, Lília, Kleber, Ida, Meire, Rosa Lavanderia, Mislane, sejam todos bem-vindos. Para você que está aqui a primeira vez, nós fazemos um devocional todos os dias, de segunda a sexta, das 6h30 da manhã às 7, é rapidinho. É meia hora aí alimentando o nosso espírito. A gente traz sempre um salmo como devocional para que a gente venha meditar durante o dia. E nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, ó, Mesmo com Medo Haja, já está quase acabando. E nós estamos na grande expectativa para fazer a leitura do meu livro. Gente, eu tô aqui. Eu não paro de olhar ele, eu não paro de folhear, eu não paro, sabe, de pensar em todas as palavras. Tem palavras aqui que eu escrevi, eu falo para vocês, que o próprio Espírito Santo pegou nas minhas mãos, porque tem palavra que eu escrevi que eu falo, uau, não fui eu que escrevi isso. Foi o Espírito Santo que revelou e me conduziu a essa escrita. Gente, eu tenho certeza que esse livro chegará nas nações. Eu tenho certeza que esse livro vai chegar aonde a minha mentalidade não consegue imaginar. Né? O Senhor, quando Ele me deu esse livro, Ele foi muito pontual em alguns lugares que eu deveria estar. E um desses lugares seria a corrida de rua. Né? Vocês sabem que a atividade física, a corrida de rua, é ali que a gente encontra pessoas que foram curadas da depressão, pessoas que foram curadas talvez de um processo de separação, pessoas que estão vencendo a cada dia, né? Algum trauma, alguma situação. E o Senhor falou, leva essa palavra para aquelas pessoas. Doutor João, gente, Doutor João, o doutor que fez parte, né, da minha cirurgia, da bariátrica, e depois, né, eu na verdade finalizei tudo aqui, a promessa do Senhor, e esse livro tem um pouquinho da pauta, desse meu antes e depois da obesidade. Eu falo um pouquinho da obesidade, da onde eu comecei e da onde o Senhor, né, me levou, e hoje eu tô aqui para contar o testemunho. E esse livro, por escrita minha, né, tem detalhes de como eu superei a cada fase, né? Eu lembro eu ali na pista da meia maratona, que é o que relata o livro, lembrando que quando eu estava na obesidade eu não conseguia dar alguns passos, eu não conseguia subir uma escada, eu não conseguia andar um quarteirão, né? Tudo eu fadigava, eu ficava tentando encontrar o ar. E ali, naquela SP City, o Senhor fez eu refletir como o Senhor foi bom e me ajustou nesse processo de emagrecimento. E ali eu pude contar esse testemunho para alcançar vidas que está passando por esse problema também, que está enfrentando, né, o desafio da obesidade. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Louvado seja Deus. Vamos lá, estamos na página 209, onde nós deixamos um versículo aqui, onde fala em Êxodo capítulo 4, que o Senhor, né, diz para Moisés, Deus ficou irado com Moisés, querendo usar Moisés, e ele diz assim, ó, no Êxodo 4, não é Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falará, e lhe porás
na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então, o Senhor que capacita, é o Senhor que coloca palavras de sabedoria sobre os nossos lábios. Então, para que temer? Não tenha medo. Quando o Senhor sinalizar, vai sobre aquele lugar, fala da minha palavra, conte o seu testemunho, só vai. Só vai. Quando você chega lá, você é dominada pelo Espírito Santo de Deus. E você começa a soltar, liberar palavras de sabedoria, palavras proféticas que você fala, uau, não fui eu que fiz isso. Com certeza, você foi mesmo incendiada com a presença do Espírito Santo e ele te usa. É através da sua vida que ele libera cura, que ele libera transformação, restauração para a vida que está à sua frente. E aí, dando continuidade ali no livro, ela vai falar do contexto, tá? Para você que chegou agora, estamos lendo esse livro aqui, ó, Mesmo com Medo Haja. E o contexto sobre esse versículo ao qual nós lemos, olha, podemos ver a partir desse exemplo o quanto Deus é extraordinariamente paciente conosco. Ele nos ajuda, né? Ele nos molda, ele nos encoraja. Bom dia, Leia, shalom. Há ocasiões em que Moisés se dirige ao povo em nome de Deus, de modo que em algum momento ele deve ter superado o medo de falar diante das pessoas. Olha lá, Moisés tinha medo de falar diante das pessoas. Moisés tinha uma limitação, porém ele era um instrumento de Deus. Deus contava com ele, né? E isso é um privilégio, gente. Eu falo assim, ó, quando a gente não se posiciona para fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, o Senhor vai levantar outras pessoas, porque ele precisa passar o recado. Mas que privilégio quando ele nos escolhe. Que honra quando ele nos escolhe para fazer isso. Então, em nome de Jesus, você vai romper esse ano com o medo de falar em público. Você vai romper com a timidez. Eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai romper porque o Senhor conta com você. Ele te escolheu. Olha que honra, gente. Olha que privilégio. Ele te escolheu para contar das maravilhas. Ele te escolheu para contar o testemunho que ele fez na sua vida, para falar do amor do Pai, para falar da palavra de Deus. Ele te escolheu. Então não perca tempo, não terceirize. Ah, não, porque a fulana fala melhor do que eu, o outro ali fala melhor do que eu. O Senhor quer você. Você que esse jeitinho aí, quando ele te formou lá no ventre da sua mãe, ele sabia que você tinha um jeitinho único para se achegar nas pessoas e falar do evangelho dele. Amém? E é isso, ó. Aí tá contando aqui. De modo que em algum momento ele deve ter superado o medo de falar diante das pessoas. Moisés venceu esse medo. Moisés aprendeu rapidamente que se obedecesse a Deus, sempre haveria alguém que não gostaria da sua decisão de fazer isso. Enquanto Moisés tentava conduzir os israelitas à terra prometida, eles murmuravam durante todo o percurso pelo deserto. Você sabe a história, né? De quanto tempo que demorou lá, 40 anos por conta da murmuração. Por isso que é muito importante, gente, a gente virar a chavinha e trazer a metanoia da mentalidade, porque eles ficaram nessa situação por conta da mentalidade. A mentalidade de escassez, a mentalidade do deserto, eles saíram do deserto, mas a mentalidade ainda estava no deserto. Eles sentiam falta lá da cebola, do alho, tá tudo lá. Tá tudo na Bíblia, a passagem. O que é isso, gente? Mentalidade. Enquanto nós não tivermos uma mentalidade de Cristo, transformarmos todos os dias, não se moldamos a este mundo, sejamos transformados, porque só assim, gente, a gente tem que ser transformado pela palavra de Deus, porque só assim a palavra de Deus diz que nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então se permita a ser transformado na sua mente, para que você de uma vez por todas saia desse deserto. Rompa, esse ano de 2026 você vai fazer algo que você tá procrastinando há muito tempo. Sabe, coisas que você escreveu ali, que tá no seu caderninho e você nunca fez? Esse ano é o ano de romper. Esse ano é o ano que você vai fazer. Em nome de Jesus. Olha lá. Enquanto Moisés tentava conduzir os israelitas à terra prometida, eles murmuravam durante todo o percurso pelo deserto. Não importava o que Deus ou Moisés fizessem, as pessoas pareciam encontrar alguma coisa para se sentirem infelizes. Certa vez, li que 10% de todas as pessoas não irão gostar de nós, independentemente do que fizermos. Olha lá, então não se preocupa não.
10 pessoas da população não vai gostar de você, independente se você é bonzinho, se você não é. Tem aquelas pessoas que não vai com a nossa cara e tá tudo bem, tá tudo bem. Ler isso me ajudou, porque confirmou novamente que se eu quisesse seguir a Deus, sempre haveria alguém que não gostaria de mim ou não aprovaria as minhas escolhas. José teve um sonho da parte de Deus sobre seu destino. Você sabe a história de José. E quando compartilhou esse sonho com os seus irmãos, eles ficaram enciumados e o venderam como escravo. Toda a história de José está lá em Gênesis capítulo 37. Leia, se você nunca leu, leia José que você vai se emocionar com a história. Eu tenho uma pregação sobre José que eu fiz e é emocionante porque as pessoas queriam roubar o sonho de José. Queriam impedir dele sonhar porque sabia que o Senhor tinha uma promessa. Que a gente venha, né, guardar os nossos sonhos ali, as 7 chaves, até que tudo aconteça e a gente coloca, né, glorifique e exalta o nome do Senhor através daquele testemunho. Muitas vezes é momento da gente se falar, porque senão a gente sai contando a ingenuidade ali de José, né, e ele foi contando cada vez mais, fez com que se levantasse o adversário com força. E ele teve consequência. Por isso que nós precisamos vigiar, né, com quem a gente abre o coração. Gente, primeiramente é Deus, dobre seu joelho. Eu sei que às vezes tem temperamentos e personalidades que a gente precisa contar para alguém, mas põe os joelhos no chão, acalma seu coração, tira a ansiedade. E ali o Senhor vai trazer paz. Aí quando você levanta e fala, uau, não preciso contar para ninguém, deixa acontecer. E eu só vou testemunhar o que o Senhor fez. Amém? Deus está falando aqui, Deus está falando. Olha lá. Como mencionei em um capítulo anterior, Deus ungiu Davi para ser rei, mas Saul, que era rei na época, tinha ciúmes de Davi e o odiava. Olha as perseguições, gente. Isso desde sempre. Ele também passou muitos anos tentando matar Davi. Moisés, José e Davi seguiram em frente para cumprirem os seus destinos, embora tivesse de confrontar o medo das outras pessoas. Então tem 3 personagens aqui, a qual enfrentaram o medo, né? Davi, Moisés e José, eles foram perseguidos. Eles foram confrontados o tempo todo, mas eles ficaram lá, seguiram em frente ao destino, mesmo com medo das pessoas, mesmo com medo da aprovação das pessoas, porque eles tinham um propósito a cumprir. Então, independente de quem está ao seu redor, você tem um propósito com o Pai, aquele que te criou. Olhe para o alto e vá em frente, vai em frente. Não queira parar para agradar todo mundo, não vai dar conta. Você vai perder o foco. Lembra de Neemias? Sanbalat e Tobias ali tentando negociar, desce só um pouquinho, desce aqui pra gente conversar. Ele, não, o que eu tô fazendo é muito mais importante. Não perca o foco. Esse ano de 2026 você não pode perder o foco, não se disperse. Escreve aí no seu caderninho, até o ano, até dia 31 de dezembro de 2026, quais são as áreas que você precisa romper na sua vida. E só vai, foque em Cristo. Não se disperse, não se distrai, não pare pra nada. Gente, foi assim que saiu meu livro. Eu fiquei 21 dias determinada, durante 2 horas por dia, às vezes até um pouquinho mais. Teve madrugadas que eu passei para finalizar esse livro. Disciplina, gente. Disciplina gera bênção. Gera bênção. E não tem, eu não tenho tempo. É se organizar e se disciplinar, porque dá tempo. Principalmente quando a gente coloca... Eu observei isso, eu já compartilhei isso com vocês. Quando a gente faz algo para o Senhor, parece que o Senhor segura um pouquinho o relógio. Eu já passei isso diversas vezes. Às vezes de manhã, né? Eu tô aqui na correria, nos afazeres da casa, enfim, quando eu olho o relógio já é tudo isso. E quando eu pego para fazer o devocional ali, que eu tô intensa naquilo, orando, parece que eu fiquei um tempão, aí eu levanto e falo, nossa, ainda é 8h30, ainda é 8 horas, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor segurou o relógio. Então, quando a nossa prioridade é o reino, do resto Ele cuida. Amém? Do resto Ele cuida. Olha lá. Esses homens que foi destacado aqui, Davi, Moisés e José, que, né, foram perseguidos, mas eles seguiram ali cumprindo o destino, mesmo com medo das outras pessoas. Esses homens foram grandes heróis da fé, mas tiveram de enfrentar os seus medos e vencê-los. E nós também teremos. O apóstolo Pedro, com certeza, teve que lidar com o medo da opinião dos outros, porque negou conhecer Jesus 3 vezes. A passagem está lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Isso foi durante o período em que os membros do Sinédrio estavam questionando Jesus.
e Pôncio Pilatos finalmente o condenou à morte. Essa, sem dúvida, era uma situação em que Jesus necessitaria do apoio dos seus discípulos, mas Pedro falhou com ele. Não obstante, Jesus perdoou Pedro e ele seguiu em frente para se tornar um apóstolo destemido e ousado. Olha a paciência de Cristo, gente, com as pessoas, ele sempre dá uma chance. Vemos a partir dessas histórias que o medo do que os outros vão pensar, dizer ou fazer pode atacar qualquer um, não importa o quão próximo ele esteja de Deus. Também podemos ver que é possível deixar o medo para trás e nos tornarmos corajosos e ousados. Seja você mesmo, seja você mesmo. Ou você procura ser quem é de fato, ou tentará ser quem o que é que as outras pessoas acham que você deve ser. Olha que forte, gente. Você que está com o livro, grifa isso daí, marca porque é muito forte. Ou você procura ser quem é de fato, ou tentará ser quem e o que as outras pessoas acham que você deve ser. A decisão é unicamente sua. Você pode experimentar a alegria de ser fiel a si mesmo e seguir a Deus conforme Ele o direcionar. Ou pode se submeter a exigências das pessoas. A despeito de qual seja a nossa atividade, Paulo nos instruiu a trabalhar de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem, sabendo que a nossa recompensa virá do Senhor. Essa passagem está em Colossenses 3, 23, 24. Gente, o Senhor nunca vai nos frustrar, nunca vai nos decepcionar, porque até nos não, né, que a gente fica meio triste, lá na frente ele explica o porquê do não. Então é isso que está falando aqui. Que nós precisamos, como está falando aqui, né? A recompensa vem do Senhor. Tudo que você vai fazer, faça de todo o coração, como se fosse ao Senhor e não para o homem, sabendo que a recompensa vai vir dele. Né? Então, às vezes, você quer se sacrificar por... eu preciso provar para ela que é isso. Você não precisa provar nada. Faça como se fosse para o Senhor. Não, vou fazer assim porque ela vai me ver, ela vai me reconhecer. Quem te reconhece é o Senhor. Ser humano nenhum, Senhor. Todos os seres humanos são falhos, assim como nós somos falhos também. Mas quando você muda a visão de ótica, você transforma a sua mentalidade. Não, o que eu fizer é para o Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. A recompensa vem. A recompensa vem. Olha lá, 211. Podemos cair gradualmente na armadilha sem percebermos. De tentarmos agradar a todo mundo. Querer agradar as pessoas é a natureza humana e, na verdade, Deus diz, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 1 Coríntios 10, 24. No entanto, se para ter a aprovação alheia precisamos entristecer a Deus, devemos sempre escolher agradar ao Senhor. Então, sempre que você estiver, né, ali poupando a sua energia, você se desgastando ali da sua energia, para querer agradar a outra pessoa, para e reflita. Eu estou agradando a Deus? Se estiver agradando a Deus primeiramente, amém. Vale a pena todo esforço, toda a entrega de energia ali, enfim. Mas se você está fazendo aquele todo esforço e está desagradando ao Senhor, saia desse muro. Escolha agradar ao Senhor. Ou muitas vezes você também está se desagradando, né? Nossa, isso aqui não está legal. Eu não estou feliz fazendo isso. Né? É lícito, não é pecado, não tem nada de errado, mas eu não estou feliz. Isso está ocupando meu tempo, isso não é da minha responsabilidade, eu estou entrando, né, em algo que está me sugando, que está tirando a minha paz. Olha o Senhor, seja corajosa, se posicione e fala, não, eu vou colocar tudo no lugar. Olha lá, se você está fazendo coisas para as pessoas e não se sente em paz com isso, ou realmente não quer fazer tais coisas, pergunte a si mesmo, por que está fazendo? Deus pode lhe pedir para fazer algo por alguém que você não quer fazer. E se essa for a sua razão, então seu objetivo é obedecer e agradar. Mas se está fazendo isso para impedir que a pessoa em questão fique zangada ou te rejeite, sua motivação está equivocada. E isso desagrada a Deus. Olha que sério, gente. Olha que sério. Eu sempre penso assim, isso é uma frase que eu trago para mim. O que me motiva, gente, é o propósito. Não, como eu posso dizer, não a pressão.
Sabe quando você vai fazer alguma coisa e você se sente pressionada? Eu não sou motivada e eu não avanço diante da pressão. Eu preciso enxergar o propósito. Eu até coloquei uma frase em um grupo que eu participo, né? Onde falou exatamente isso. A sua visão sobre uma frase que você carrega. E eu coloquei exatamente isso. Eu não funciono no modo pressão. Eu funciono no modo propósito. Tudo eu preciso enxergar um propósito. Eu tenho que estar lá. Por quê? Quem as pessoas que vão me ouvir? A partir dali, o que vai acontecer? Quais as pessoas que vão tocar? Aquele ambiente e tal. Eu preciso enxergar. Se eu enxergar um propósito, o Senhor trazer paz no meu coração, amém. Agora, se eu não sentir paz, pode ir todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Eu não sou Timóteo, você não é todo mundo. Mas todo mundo vai, Andressa, você não vai. Se Deus não colocou paz no meu coração, e não é porque vai ser maldição, não. É bênção, mas pra mim não vai ser. E enfim. Amém, podem ir, vocês são liberados, eu não estou em paz. Eu vou fazer outras coisas, eu tenho outras prioridades agora no momento. A gente precisa discernir esse tempo. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e não ser conduzida, né, pela vibe do mundo. Tá todo mundo indo para a direita, então vamos para a direita. Tá todo mundo para a esquerda. Se o Senhor falar, você não vai para a direita como todo mundo está indo, você não vai para a direita. E amém, e tá tudo bem. Você não precisa agradar todo mundo que vai para a direita, não. Muitas pessoas talvez vão ficar, não vão ficar agradável com a sua resposta, mas você tem que aprender a falar não. Gente, o ano não vai ser diferente se as nossas atitudes forem iguais. O ano vai ser diferente com as nossas atitudes diferentes. Amém? E aí, G73, marca aí, paramos na página 211. 211. E amanhã a gente continua aqui. Eu acho que amanhã a gente termina esse parágrafo aqui já, esse capítulo. E a gente já entra no próximo capítulo. Gente, eu acredito que esse livro vai dar certinho da gente finalizar ele e entrar no próximo livro, que é A Corrida da Vida. Gente, que livro extraordinário, não dá vontade de parar de ler, não dá vontade. No entanto, que eu tenho pessoas que começaram a me seguir aqui, começou até no começo com a gente, ali fazendo a leitura, mas já finalizou, não aguentou, né? Mas o propósito de estarmos aqui é alimentar um pouquinho por vez, né? Desenvolver esse hábito da leitura e a gente discernir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar através desse livro, que é uma ferramenta na nossa mão. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, vamos consagrar ao Senhor esse dia maravilhoso, com tanta palavra, com tanta direção que o Senhor nos deu. E mais uma vez a gente ainda está nesse capítulo, porque o Senhor ainda está tratando sobre agradar a todos e tudo e desagradar o Senhor. Nós vamos ser tratados nessa área, nesse ano de 2026, eu creio. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Pai? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença real e constante sobre a nossa vida sempre. Obrigado porque o Senhor nos ajusta a cada momento, o Senhor nos traz sabedoria para entender a cada passo. Entendemos toda a insegurança aqui de Moisés, de Davi, de José, o quanto eles não se importavam em agradar as pessoas e somente de obedecer. Que essa unção venha ser derramada sobre nós, Pai. Que toda paralisia espiritual, todo medo, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Unge os nossos lábios, Senhor, para que nós falamos palavras proféticas, que a gente venha liberar palavras com sabedoria. Nós estamos aqui, Senhor, ansiamos em ser usados por Ti. Nós queremos ser um instrumento aonde o Senhor nos colocar. Nos envia, Senhor, que aquele ambiente seja transformado a partir de quando nós entrarmos sobre aquele ambiente. Sim, Pai, que nós sejamos transformadores de ambientes, Pai, porque a Sua presença está estabelecida em nós. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por encher o nosso espírito. Obrigado pela Tua presença, Pai. Eu profetizo, Pai, uma terça-feira de milagres e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desfruta aí da melhor terça-feira da sua vida. Desfruta desse dia maravilhoso que o Senhor fez e deixa Ele te usar. Compartilha aí a mensagem com que o Senhor falou contigo. Compartilha aí. Compartilha essa live com quem você sabe que precisa romper com esse medo de agradar a todos e desagradar, talvez a pessoa mesma, e desagradar o Senhor. Ajuda essa pessoa a romper em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amanhã nós estamos aqui às 6:30 da manhã. Eu te espero. Shalom, shalom.